Este título, não é? Precisamente pela forma como o tema da conferência, deste painel particularmente, nos interpela, não é? São as agressões sexuais, o abuso sexual e a impunidade, ou os porquês, os motivos da impunidade e, portanto, relativamente da forma como se relacionam com a justiça, e daí que eu tenha chamado esta apresentação um nome legal, não é? De crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. E a primeira coisa que eu gostava de salientar relativamente a este tipo de crimes é o seu caráter genderizado, o seu caráter de género. Este é um gráfico que demonstra, ou que mostra as estatísticas da União Europeia, com dados de 2015, e o que nós vemos aqui então é que 90% das vítimas eram do sexo feminino e 99% das pessoas condenadas eram do sexo masculino. Obviamente que isto não significa que os meninos, os rapazes e os homens não sejam ou não possam ser vítimas de violência sexual. Infelizmente eles podem e são, na maioria das vezes, vítimas por parte de outros homens, mas também por parte de mulheres. Mas a questão aqui não é pensar nestes casos de uma forma individualizada, mas sim estrutural. E estruturalmente vemos então que há esta desproporcionalidade que faz com que a violência sexual ou as agressões sexuais estejam então incluídas na violência de género contra as mulheres. Assim mesmo é reconhecido por diferentes referenciais internacionais, nomeadamente a Convenção de Istambul, do Conselho da Europa, a Plataforma de Ação de Pequim e ainda a Carta Magna das Mulheres, a Carta Magna das Mulheres, chamada de Convenção CIDO. Todos estes instrumentos, estes referenciais reconhecem então a violência de género contra as mulheres como uma violência estrutural, precisamente porque afeta desproporcionadamente as raparigas, as meninas, as raparigas e as mulheres, e tem uma origem sociocultural. Que a maioria dos mitos da violação, do que se chama mitos da violação, que é designado, eu diria, transversal à maioria das sociedades. Que quem comete o crime é facilmente reconhecível, não é? A ideia de que é facilmente reconhecível em termos físicos, como se a pessoa tivesse um ar que o destacasse da multidão e que nós pudéssemos facilmente distinguir alguém que comete agressões sexuais entre as pessoas que estão à nossa volta. Geralmente é visto como alguém com características associais, que não tem capital erótico, portanto não é uma pessoa atraente, que não tem acesso a sexo, quando na verdade o que nós sabemos em termos de perfis de agressores, nomeadamente agressores condenados, é que frequentemente têm relações de intimidade com minimamente estáveis, bastante estáveis até, e portanto não é a motivação sexual per se, somente, isoladamente, que faz com que estas pessoas agridam. Ela é uma jovem menor de idade que foi agredida sexualmente e cuja agressão foi filmada ou foi captada em imagens, e ela foi agredida enquanto estava inconsciente, e o que aconteceu que foi uma das imagens dela foi transformada num meme divulgado à velocidade das redes sociais de hoje em dia, ou seja, a uma velocidade imensa. A Jada tornou-se uma ativista, mas muitas outras raparigas, infelizmente, depois de sofrerem agressões que se perpetuam através do digital, são vítimas de agressões continuadas, de ciberbullying e de culpabilização, e portanto nós enquanto sociedades já perdemos algumas raparigas que acabaram por se suicidar, e eu acho que é muito importante enquanto comunidade pensarmos sobre o nosso papel no apoio e na censura que devemos fazer às pessoas que agridem verbalmente, através dos meios digitais, as pessoas vitimadas por agressões sexuais. Precisamos de cada vez mais nos preocupar em formar a nossa juventude, nós próprios, mesmo já mais velhos, precisamos de continuar a ser sempre e a estar sempre informados das situações. A punição legal, ou seja, as penas, variavam entre
A prisão, que por força do artigo 55 do Código, era entre 3 dias a 2 anos, 2 a 8 anos, e subia para 8 a 12, sempre que a vítima da violação fosse uma menor de 12 anos. Era impensável em 1886 alguém violentar um rapaz. Agora, pela lei da violência doméstica, o crime tornou-se público. Ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento dos abusos e que, para efeitos da lei, são chamados atos de violência, pode denunciar às autoridades judiciárias. E o Ministério Público, por essa via, ganha legitimidade para atuar. Eventualmente, nós não seguimos, nós não somos persistentes no acompanhamento dessas situações. Por um lado, não temos conhecimento delas, por exemplo, aqueles dados estatísticos que nos foram aqui mostrados pela senhora doutora Isabel. Eu não sei se nós chamamos as nossas autoridades, quer policiais, quer do Ministério, do Instituto da Criança, quer do Ministério que se ocupa dos problemas da mulher e da família, se nos conseguiriam dar estes dados organizados assim, desta maneira. Não estou a dizer que não tenham, mas não sei se nos conseguem apresentar. Parece-me que queremos punir, mas primeiro precisamos de conhecer as causas, as razões por que as pessoas adotam esse tipo de comportamento. Temos de procurar as causas para depois encontrarmos os meios para lutar contra a impunidade. Então, a minha questão vai à doutora Luzia. De que forma é que nós podemos nos proceder, ou em quais órgãos nós podemos procurar para que situações de gênero não fiquem impunes? Obrigado. As vítimas do abuso sexual são indemnizadas? A segunda, qual é o impacto das doenças sexualmente transmissíveis? E também, ou seja, o que nós sabemos em termos de literatura é que a maioria das vítimas não fala, não denuncia e não desvela a ninguém, ou desvela a muito pouca gente, não é? E isso tem vários motivos, mas muitas das situações, sobretudo com crianças, são descobertas por terceiros, porque ou a criança, sem se aperceber bem, conta que o pai, o tio ou alguém faz determinadas coisas, não é? E o comportamento da criança em contexto escolar é muito precoce sexualmente e, portanto, isso depois lança pistas suspeitas para as pessoas, para os cuidadores, nem sempre, mas às vezes lança. E, por outro lado, as meninas que engravidam. E quando engravidam, não é? Ou seja, podem ser sofisticados o suficiente para trocar informação acerca de como agredir, diminuindo a probabilidade de ser apanhado. E isto acontece. Que pelo Código de 1886 punia, por exemplo, com 2 anos de prisão. O processo está a correr nos tribunais, mas agora o Código de 2020 vem dizer, não, isto já não é crime. Naturalmente que para esse caso, quando chegar a julgamento, amanhã, dia 24, né, dia 24 de julho de 2021, em que já está em vigor o novo Código, aliás, nem precisa de chegar a julgamento, porque o juiz, quando pega o processo, vai logo dizer, este aqui já nem precisa de ser julgado, porque aplica-se a lei mais favorável. E a lei mais favorável qual é? É aquela que está a dizer que aquilo já não é crime. Portanto, é assim que funciona a transição.